Amém. 1 Samuel 15, a partir do verso 19, diz: Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do designado à matança, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Amém, irmão? Você pode sentar. Irmãos, uma das minhas experiências de vida foi procurar entender, depois que eu me converti, isso no começo da minha conversão, eu vi em Deus uma realidade tão grande, que eu disse para mim mesmo: haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas esse Jesus eu não largo de jeito nenhum. E eu disse isso quando eu tinha aí, vamos dizer, 1 ano de igreja batista tradicional. Obviamente, o Jesus que eu conheci não era batista. Não precisa dizer isso, né, irmão? Nem o Jesus que eu conheci foi um Jesus que foi me ensinado dentro da denominação batista. Não, não é isso. Longe tal coisa. O Jesus que eu conheci foi o da Bíblia. Eu fazia o que ninguém fazia. Eu li a Bíblia. O Jesus que me apresentou, eu disse isso não pelo que eu via e ouvia dentro da igreja. Não, eu disse isso por causa da minha leitura bíblica, por causa da misericórdia de Deus e o entendimento que Ele me deu da Bíblia. Não tinha nada a ver com denominação. Deus nunca esteve prisioneiro dentro de denominação alguma, nem na nossa. Amém, irmão? Isso nós entendemos muito bem. Então, uma das coisas que eu comecei a entender depois de ler a Bíblia, e se houve aquele impacto na minha vida, eu imagino que esse impacto deve ter acontecido na vida de tanta gente, e eu, durante um tempo, em oração, eu buscava entendimento do que se processava dentro de pessoas que davam as costas para Cristo. Eu sempre fui uma pessoa de pensar muito. Eu penso, irmão, mas eu penso em tudo. Às vezes eu me compenetro tanto pensando em alguma coisa que está arriscado uma bomba explodir do meu lado e eu não ouvi. Eu tenho essa, sei lá o que eu vou chamar isso. Eu sei que eu sou uma pessoa, eu vivo pensando. A maior parte do meu tempo é pensando. Penso. Outro dia nós estávamos envolvidos aqui na obra, essa semana que ficou para trás aí, e eu brincando com os irmãos lá na obra, ainda falei assim: eu não consigo esquecer aquele gigante de 15 metros. Porque eu não consigo mesmo. Eu fico imaginando aquela coisa. Como é que pode? Um homem cuja cabeça mede 2,5 metros, aquela ossada de gigante que foi encontrada. Só o crânio do cidadão media 2,5 metros. Aí a gente fica pensando naquilo, né? Está lá para quem quiser ver, a arqueologia descobriu. A gente fica pensando naquilo. Às vezes as pessoas ouvem uma notícia dessa: poxa, foi descoberto um esqueleto que deve ter uns 15 metros, porque só o crânio tem 2,5 metros. Tem gente que ouve aquilo e pá, apagou, tá bom, acabou. Aquilo não, sabe, eu fico ruminando as coisas. E uma das coisas que eu pensei durante muito tempo na minha vida,
e não posso dizer que tenha encontrado resposta, mas pensei, era porque pessoas se desviavam do caminho do Evangelho. E o caminho do Evangelho, irmão, para mim, não se resume a pregações, porque a Bíblia, com a ação do Espírito Santo, leva pessoas à conversão. Como eu falei, a minha vida espiritual, aliás, um dia eu estava conversando com o pastor da Batista, porque ele fazia evangelismos aqui no bairro de Santo Cristo, e a única pessoa que acompanhava esse pastor numa igreja de cerca de 50 membros, todo mundo, a grande maioria, mais de 90% da igreja, moradores do bairro de Santo Cristo, os do evangelismos da tarde de domingo, só tinha 2 pessoas, era o pastor e eu. Ele convocava toda a igreja para os evangelismos à tarde e só tinha o pastor e eu. E uma vez dentro do carro, conversando com o pastor, não sei se de repente eu falei demais e posso até tê-lo ofendido nessa época, conversando, eu falei assim para ele, pastor, eu sou firme em Jesus, estou disposto a ir com ele até a morte, mas os exemplos que eu tenho não vêm da igreja, vêm das minhas experiências pessoais com o meu Deus. Falei isso para Deus, falei isso para o pastor. Então, irmão, vamos nos ater um pouco mais ao que eu quero levar a você. Por que pessoas se desviam com tanta facilidade? E eu fiquei vendo o comportamento das pessoas. E nessa caminhada eu comecei a descobrir o que eu costumo chamar de almas desequilibradas. Tem até uma mensagem intitulada Alma Equilibrada, não tem? É isso? Tá. Eu comecei a detectar almas desequilibradas. Eu digo assim, essa pessoa se não mudar, não vai adiante. Aquele ali se não mudar, não vai adiante. A maneira das pessoas agirem, a maneira de falarem, as precipitações revela uma ferida, estou usando a expressão ferida, na alma, ou seja, algo que precisa ser curado dentro da pessoa, algo que precisa ser corrigido, algo que precisa ser ajustado. Nós, seres humanos, somos muito precipitados, somos muito propícios a agir com precipitação. Por isso, talvez o Senhor Jesus tenha dito, olha, não andais solícitos quanto ao dia de amanhã, o que vai comer, o que vai vestir, ou seja, aquela angústia de uma necessidade extrema. Comer, vestir, não é uma necessidade extrema. Jesus está dizendo assim, não anda solícito, ou seja, não fica angustiado com essas coisas, porque Deus vai cuidar de vocês. Tenham calma, tenham paz, porque Jesus, creio eu, já sabendo, detectou que o ser humano com uma alma desequilibrada, com os seus sentimentos muito ferventes, ele perde a direção de Deus. Perde a direção de Deus. Por isso a Bíblia diz, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Por isso o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não dou como o mundo a dá. Então, para quê? São palavras que fazem a nossa alma voltar ao equilíbrio. Sabe, irmão, você sai daquela, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que acordar cedo, aí vem Jesus e diz assim, olha, muita gente acorda de madrugada para comer o pão das dores, mas aos seus amados Deus dá enquanto desfrutam do sono. Sabe o que são essas palavras, irmão? São palavras para ajustar a tua alma, colocá-la no prumo, para você deixar os teus sentimentos se aquietar, para você entender que as suas conquistas não virão na força do teu braço. Deus não nos chamou para nos transformar em super-heróis do porte físico, os super-heróis do uso das armas. Não, Deus nos chamou para crermos no sangue de Jesus. A nossa vitória vem toda de uma conquista que já está realizada. Aí o Senhor Jesus diz assim, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Muita gente está com a alma desequilibrada. Eu conheci um jovem
numa das igrejas por onde passei, mas o rapaz era muito jovem, 24 anos de idade. Ele falando naquela velocidade, naquele desespero, se comparando a outras pessoas. Não se compare a ninguém, tá, meu irmão? Você é você. Deus te projetou único e exclusivo. Não é para você ficar se comparando a ninguém. Seja o que Deus quer que você seja. Você não é mais nem você é menos. Você é o que Deus quer que você seja. É assim que eu me comporto. Para mim, ninguém tem mais que eu, nem ninguém tem menos que eu. Eu tenho a medida que Deus quer que eu tenha. E ponto final. Eu me aquieto. Eu me satisfaço. Eu me satisfaço nas piores situações. Eu me aquieto, porque eu elevo os olhos para os montes, sei que meu socorro vem do Senhor, e eu sei que acima das tempestades brilha o sol, e Deus está no controle de todas as coisas. Está no controle. Então um jovem de 20 e poucos anos, desesperado, entrou na igreja. Não, porque eu tenho que conquistar. O meu primo é só 3 anos mais velho que eu, já tem isso, aquilo outro, já tem um carro, e eu não tenho nada. O meu outro primo tem isso, tem aquilo outro, e eu não tenho nada. Aonde que um jovem desse tem condições de se firmar no Evangelho? Está com a alma completamente desequilibrada, desestruturada. Falei para ele, amigo, só tem um jeito para você. A igreja não é varinha mágica, a igreja não é plim-plim. A igreja não faz nada acontecer. Somos nós que nos convertemos e nos rendemos ao Evangelho. E na hora certa, Deus opera na nossa vida. Não, mas eu vou ter que... Quanto tempo Deus vai demorar para operar na minha vida? O tempo que demorar para você se corrigir e se enquadrar no Evangelho de Jesus Cristo. Ah, tá, obrigado, hein? De nada. Vai ficar no banco? Não, eu vou embora. Nunca mais eu vi aquele jovem. Nunca mais eu vi aquele jovem. São almas desequilibradas. O planeta Terra está cheio de gente estúpida pensando ser sábio. O mundo está cheio de gente a caminho do inferno pensando que vai herdar a glória de Deus. Porque são pessoas com os sentimentos, com a alma totalmente deformada, fora dos quadrantes e padrões do Senhor Deus Todo-Poderoso. As pessoas neste mundo estão fazendo os piores absurdos porque a sua alma, os seus sentimentos, as suas concepções estão fora da realidade. Por isso, o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Que Ele quer corrigir. E o único rio que lava por dentro da alma é o rio do Evangelho de Jesus Cristo. Não existe outro rio que possa penetrar na nossa alma, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus falou, ide por todo mundo, ou seja, todo mundo que você encontrar pela sua frente, prega o Evangelho. O mundo está todo desequilibrado, a ponto de Jesus chegar e declarar, o mundo jaz no maligno, está todo mundo deformado, está todo mundo desequilibrado. O Evangelho precisa fazer guerra para libertar os cativos do domínio de Satanás. E essa guerra, nós já conhecemos o caminho. A nossa guerra começa com oração, clamor. Irmãos, clame, porque Deus não está com a sua espada na bainha. Deus está com a sua espada em punho. Sempre que alguém clama, Deus está com a sua espada em punho. Nós precisamos clamar, ser obreiros equilibrados e se enquadrar na palavra. O nosso Deus não chega atrasado, como também não chega adiantado. Ele só chega na hora certa. Nós sabemos disso, por isso a nossa alma é equilibrada. Agora, tem pessoas que são precipitadas. Tem pessoas cuja alma está tão deturpada que ela condena até o que serve.
Acabei de falar de um oficial de justiça que veio aqui trazer uma intimação ou um comunicado, sei lá como eles chamam esse negócio, que eu não estou nem aí. E o homem, sendo um oficial de justiça, disse diante de mim que Constituição é um negócio que tinha que ser rasgado e tocado fogo. Mas ele não está a serviço daquilo que ele diz que tem que ser destruído? Ele não estava servindo aquilo? A questão não gira todo em torno da tal da Constituição, ele não está a serviço daquilo ali, ele não é uma peça motora daquele sistema. A alma deste homem não está desequilibrada? Ele não está entendendo que ele está servindo, que ele diz que tem que ser destruído, ou seja, ele está sustentando o que ele deseja ver destruído. Desequilíbrio total nos sentimentos, as concepções reais fugiram, escaparam do entendimento dele. Por isso a Escritura diz, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Uma nova criatura, como a Bíblia diz, é necessário nascer de novo. Só nasce de novo quem nasce dentro do sistema de Cristo e não no sistema do mundo. Esse é o novo nascimento. Nicodemos, tu és mestre aí, não sabe essas coisas? É necessário nascer da água e do Espírito. São concepções completamente diferentes de tudo que Nicodemos estava acostumado. Irmão, hoje as pessoas estão entrando em faculdades, tirando diploma e olhando para quem não tem diploma de cima para baixo. Isso é um desequilíbrio profundo na alma. Jesus Cristo exaltou uma mulher que deu uma moedinha no gasofilácio, uma moedinha que todo mundo criticou. E ele disse, essa mulher é uma bem-aventurada, ela deu do sustento dela. Ora, uma mulher que tira do seu sustento para dar de oferta para Deus, isto é uma alma equilibrada. Jesus falou, todo mundo deu do que sobrava, mas ela deu do seu sustento. Então, a nossa alma, irmão, precisa de correção. Isto é o Evangelho. Mas Deus só corrige quem se deixa corrigir. Essa é a verdade. Quando temos entendimento, Deus vem e mostra o nosso erro, mostra o nosso delito. Quer que eu corrija? Se nós dissermos sim, Senhor, corrige. Às vezes dói, né? E muita gente diz, não, Senhor, deixa assim do jeito que está, senão vai doer. Mas, meu irmão, é muito bom o que quer que venha a doer, desde que seja movido pelo Espírito de Deus. Ele nunca nos deixa padecer além do que podemos resistir. Mas, às vezes, é preciso padecer. E isto também é uma concepção de uma alma equilibrada, em que você diz, Deus, eu sei que vou sofrer, mas sei que é a tua vontade, faz ela. Hoje, pais estão colocando seus filhos na faculdade não para se formar, não para ter instrução, não para conquistar um emprego, mas para ser superior ao outro. São almas desequilibradas. De que adianta ser superior ao seu próximo e continuar sendo inferior ao próprio diabo? Nós, cristãos, não nos sentimos superiores a ninguém, mas somos superiores ao diabo. As obras dele não têm domínio sobre nós e nós desfazemos as obras das trevas. Não padecemos de enfermidades espirituais, flechas e dardos do maligno, nós quebramos as setas de Satanás. Por quê? Nosso objetivo não é ser maior que o nosso semelhante, nosso objetivo é ser submisso ao nosso Deus. Equilíbrio da alma, entendimento, concepções. Mas, só voltando a um ponto que o Espírito de Deus, creio eu, me tem alertado nesta hora, me chamado, quando eu falei, irmão, não te compares a ninguém, tá? Não te compares a ninguém. Muitas vezes as pessoas vivem fazendo comparação. Falam para os filhos, fulano é melhor que você, cicrano é melhor que você.
Vê não sei quem, o filho do fulano, o filho do ciclano. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, isso para mim é uma abominação tão grande. Eu acho isso uma coisa horrenda e horripilante. Sabe? Nós não estamos aqui, e pior, crente fazendo isso, nós não estamos aqui para nos comparar a seres humanos. O Senhor Jesus disse, se comparem a mim, porque a um servo cabe ser igual ao seu Senhor, e tem pais usando seres humanos como referência para os seus filhos. Use Deus como referência para o seu filho. É isso que tem que fazer. Tem gente que chega ao ponto de colocar nomes nos filhos e provocar a ira dos filhos. São almas desequilibradas. Tem gente que sempre se acha certo em tudo que diz. Sabe o que está precisando? Está precisando de um médico chamado Jesus Cristo. Nós não estamos certos em tudo que dizemos, meu irmão. Nós estamos certos em tudo que Deus nos revelar. É aí que nós estamos certos. Nós não estamos certos nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, no que nós concluímos. Nós estamos certos naquilo que Deus nos revela que é certo e que é errado. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui, e esses bens muitas vezes é o excesso, vou assim usar a expressão, de conhecimento que muitas pessoas têm e pensam que porque eu fiz curso, eu fiz concurso, eu fiz um monte de coisa, eu fiz faculdade, eu sou tal, eu tenho, eu posso, eu sou capaz. Nada. O apóstolo Paulo escreve dizendo, não é que sejamos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Nós precisamos ser pessoas equilibradas, né? Essa pressa de falar, veja que Saul aqui está demonstrando, no verso 24, um desequilíbrio. Pequei por quanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, dei ouvidos à sua voz. Ou seja, sofreu um desequilíbrio nos seus sentimentos, na sua alma. Irmãos, nós podemos nessa noite, creio eu, com os céus abertos, orarmos para Deus nos dar a graça, uma unção, entendimento, firmeza nos sentimentos. Não é nos transformar num homem de ferro insensível, não, mas é nos capacitar a que os nossos sentimentos estejam nas mãos do Espírito Santo. Sabe, irmão, isso para mim, esse tipo de mensagem, ele é tão importante, irmão. Vale mais do que você conhecer todas as revelações do Apocalipse. Vale mais do que você conhecer Bíblia de capa a capa. Porque não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e ter uma alma desequilibrada, como o rei Saul, como o rei Davi, e acabar sofrendo todas aquelas fatalidades que a vida tem para apresentar. Nós precisamos de equilíbrio na nossa alma. Hoje, o mundo jaz no maligno, por quê? Porque Martinho Lutero disse assim, olha, eu temo que as faculdades se transformem em verdadeiras portas do inferno, a menos que diligentemente procurem inculcar na cabeça dos jovens a palavra de Deus. E olha o que transformou-se as faculdades. Quando inauguraram as faculdades, o diabo se apresentou como diretor e foi aceito. Hoje, todo mundo que tem uma faculdade bate no peito, se sente superior, se sente melhor. Irmãos, isso é uma coisa horripilante, isso é um desequilíbrio do ser humano. Hoje as pessoas frequentam faculdades, prestam concurso público, e mostram o quanto a sua alma está desestruturada, desequilibrada, em que chegam ao ponto de receber, aceitar, se orgulhar e expor um título de juiz. Juiz? Como que o homem pode ser juiz? Para ser um juiz eu tenho que ter onisciência, se eu não tenho, eu não posso ser juiz. Nenhum dos estados Estados Unidos tem vários países, um dos países dos Estados Unidos,
tem a tal da pena de morte. E juízes estão lá decretando pena de morte para tudo que é jeito, de tudo que é maneira. E eu acompanhei alguns casos. Teve um caso que foi decretada a pena de morte de um homem. 2 anos depois, descobriu-se que o homem era inocente. Ora, então, não foi pena de morte? Foi assassinato? Vamos agora pegar o juiz que decretou essa pena de morte e assassiná-lo também? É pena de morte. Ele matou um inocente. Mas eles batem no peito com a alma desequilibrada, pensando que são juízes. Se apresentam como magistrados, têm todo o privilégio, tudo que é pedido que eles fazem nos senados, nos congressos, nos órgãos públicos, eles têm sempre tapete vermelho, mas não passam de assassinos. Com a alma desequilibrada, pensam que são juízes. Eu conheci outro caso dos Estados Unidos, que um homem foi condenado à cadeira elétrica. E qual é o ritual da cadeira elétrica? Põe o camarada lá, está condenado. Liga a chave, não sei quantos 1000 volts. O homem estribucha na cadeira, choque em todo o corpo, choque na cabeça. É uma coisa horripilante, eu já assisti esse negócio. É uma coisa horripilante. Aí vem um médico, o camarada está lá, médico vai, examina. Não, ainda tem vitalidade nos órgãos dele. Fogo nele de novo. Liga a chave. Eles se acham juízes, fazendo isso com o ser humano. Quem é pior? Um assassino que chegou num assalto e deu um tiro em alguém? Ou um juiz que manda um cara para a cadeira de roda para passar por esse ritual? Quem é pior? Quem é mais covarde? Quem é mais assassino? E os americanos têm orgulho da Constituição deles, porque talvez ainda não aprenderam a riscar um fósforo. Eu vi um caso que lá foi decretado, o homem passou por todo esse ritual, essa coisa horripilante, não morria, de repente passou umas 3 sessões. Traz o copo d'água, por favor. O homem passou por umas 3 sessões de cadeira elétrica. Finalmente mataram o homem, assassinaram o homem. No dia seguinte, veio as provas de que aquele homem era inocente. Nos Estados Unidos. No dia seguinte vieram as provas. O homem morreu ontem, hoje, dia seguinte, menos de 24 horas depois, vieram as provas de que o homem era inocente. Será que já não está provado o bastante que nós, seres humanos, não temos autoridade para decretar a morte de ninguém? Será que não está provado bastante que a Bíblia diz não matarás? Por quê? Porque nós podemos errar? Eu acho que está provado. Mas eles batem no peito dizendo, sou juiz. Aí quando o juiz é questionado, vem cá, você decretou a morte de um homem, você decretou... Não, eu estava apenas cumprindo ordens. Eu sou alguém que sirvo prisioneiro do sistema. Eu apenas sirvo dentro do sistema. Eu julguei as provas. Então, já que você julgou as provas, você tem que admitir que julgou errado. São um bando de palhaços desequilibrados no sistema judiciário, mandando prender inocentes. E no sistema judiciário do mundo, mandando assassinar vidas inocentes. Eu julguei as provas, então você tem que admitir que você é sujeito a engano, te apresentaram provas falsas.
E se você é sujeito a engolir provas falsas, você não tem autoridade para dar sentença mediante provas. Homens estão sendo assassinados constantemente nos Estados Unidos e tempos depois vem se provar que eram inocentes. Quem são os assassinos? São os juízes. Os juízes são os assassinos. Fazem parte de uma mola, de um sistema cujo mentor é o Satanás, e eles apenas servem os projetos de Satanás, que é projeto de roubar, matar e destruir. Aqui no Brasil nós tivemos, aqui da 6ª Delegacia, com aquela patricinha Ellen Sardenberg, tivemos um grupo de funkeiros que fizeram música e botaram o nome de traficante na música e eles foram presos. No que foram presos por um juiz que decretou a prisão deles, outro juiz decretou a liberdade, dizendo que era liberdade de expressão, cada um compõe a música do jeito que quer, isso é cultura. Ou seja, são opiniões divididas, são divergências, o que prova que o sistema não subsiste, o sistema não tem regra, o sistema tem cada cabeça pensando na própria sentença que vai dar. Não é assim com Deus. A lei de Deus é uma sentença só. A lei de Deus é inviolável, a lei de Deus é inflexível. A lei de Deus não tem emendas, rasuras, nem buracos. A lei de Deus não tem essa palhaçada, essa parafernália. Nós somos um povo que não nos curvamos a leis feitas por homens. Nós somos um povo que seguimos lei de Deus. E a lei do nosso Deus diz: não matarás. Nós não somos assassinos, mas quem serve Constituição é assassino sim. Rouba a liberdade de pessoas inocentes, sim. São almas desequilibradas que precisam de correção, mas porque não querem correção, baixarão ao inferno. Nós, irmãos, para caminharmos bem, nós precisamos dia a dia pedir: Deus, corrija a minha alma. Deus, coordena os meus sentimentos. Deus, não deixe que as minhas concepções me lancem na cova. Eu estou aqui lembrando das minhas próprias orações, estou pregando para você. Irmão, não é fácil caminhar neste mundo. O mundo é um lugar extremamente perigoso. Tanto nas coisas naturais quanto nas coisas espirituais. É muito difícil você estar de pé, mas é muito fácil você cair, ser precipitado, ser pisado. Tanto que Jesus falou, nos alertou, que se o sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Vamos entrevistar um médico. Vem cá, como é que você se sente quando você vê o camarada lá naquela cadeira elétrica todo arrebentado e você tem que chegar lá e colocar os seus equipamentos e ver se ele está vivo, se ele está morto, e vai depender da sua ordem agora se aquela chave vai ser ligada de novo ou não. Como você se sente? Não, eu não posso sentir nada, eu estou apenas cumprindo ordens. Eu tenho uma notícia para esses belíssimos cidadãos que cumprem ordens. Os soldados de Hitler também são todos inocentes. Eles estavam apenas cumprindo ordens. O piloto que jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki, que até hoje está morrendo gente lá por causa daquilo, ele também estava apenas cumprindo ordem. Ninguém pode criticá-lo. Então, se o negócio é cumprir ordens, eu também agora vou passar a cumprir ordens de Satanás, vou meter a mão numa metralhadora, vou sair assassinando todo mundo. Quando alguém vier me questionar, eu estava cumprindo ordem, mas de quem? Do diabo. Se é desculpa dizer que estou cumprindo ordens, eu vou sair cumprindo ordem por aí, a mando de Satanás, assassinando todo mundo.
Aí os médicos dizem que estão cumprindo ordem, fazem parte de um sistema assassino. Os advogados dizem que estão cumprindo suas ordens, que estão agindo segundo a Constituição e ficam defendendo pedófilos, estupradores e tudo mais. Todo mundo está enquadrado dentro da lei, todo mundo está cumprindo ordem, todo mundo é o bom cidadão e o marginal sou eu. Todo mundo é um belo cidadão, todo mundo está enquadrado na lei. Que lei? A porcaria que eles mesmos fizeram. Assassinos são o que eles são. Eles são assassinos. São opressores. Agora, estou cumprindo ordem. Ah, estou cumprindo ordem? Pois bem, eu também estou cumprindo ordem. E a minha ordem é desbaratinar o sistema. A minha ordem é provar que Golias pode cair sim. Essa é a minha ordem que eu estou cumprindo. A minha ordem é provar que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não somos atingidos. O policial que veio aqui nos prender no dia 19 de junho de 2009, pastor, desculpa aí, mas estou cumprindo ordem. Meu negócio é prender bandido, meter a porta. Eu estou vendo que aqui não é nada disso, não tem nada a ver. Eu sei que armaram para você lá dentro da delegacia uma história de lei de racismo que não tem nada a ver, etc. Mas, pastor, eu estou cumprindo ordem. Então tá bom, então vamos cumprindo ordem e vamos servindo a injustiça, a pilantragem, a sem-vergonhice, a covardia. O reino de Deus é para rebeldes. Aleluia. O reino de Deus não é para os bons cidadãos enquadrados na lei. Aleluia. O reino de Deus é para quem pula fora do sistema. Aleluia. Quem faz parte do sistema não faz parte do reino de Deus, porque Jesus disse: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Está todo mundo hoje cumprindo ordens. Todo mundo hoje cumpre ordens. Ô, seu advogado, por que você defende esse traficante que já confessou que matou 520 pessoas? Não, porque a Constituição dá direito a ele de defesa. Ah, é? E ele tem defesa? E uma pessoa que confessa ter matado 520 pessoas, sendo, 300 menores de 18 anos, esse cidadão tem defesa? Que defesa eu tenho se eu confesso meu delito? Eu não tenho direito à defesa, eu tenho direito a ser julgado. Que defesa eu tenho? Vão me inocentar depois de matar 520 pessoas? Os advogados estão aí cumprindo a lei. Cá entre nós, irmãos, ô coisa difícil é se achar um advogado honesto. Olha, se tem uma coisa difícil é achar advogado honesto. É uma coisa muito difícil mesmo. E isso não sou eu que digo, não. Isso já é dito há muito tempo. Irmão, deputados, senadores, pessoas que votam as leis, estão todos desequilibrados. Cristãos lá no poder público, né? Cristãos políticos, eu não reconheço isso, cristão político, mas tem muito por aí se dizendo, estão tudo desequilibrados, não sabem o que fazem da vida deles, não sabem a quem serve, não sabem as regras de Deus, não sabem nada, estão todos completamente desequilibrados, desestruturados. Os médicos estão por aí também fazendo horrores, servindo a um monte de patetice. Quanto mais estudo essas pessoas têm, pior está sendo. Hoje as grandes catástrofes sociais, quando vai se ver por trás das maquinações, só se acha gente diplomada. Só se acha gente de cultura, gente letrada, gente com um monte de canudo na parede. São esses os que estão fazendo o caos, os horrores e as blasfêmias dessa sociedade. Eu ainda tenho uma coisinha para dizer para você.
antes de concluirmos, eu quero falar de uma grande massa desequilibrada que se chama povo. As coisas que eu acabei de falar aqui, todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo ouve. O povo inteiro sabe dessas coisas, mas o povo se cala. Irmão, o diabo vai reinar no mundo. Vai reinar no mundo. Mas sabe por que o diabo vai reinar no mundo? Porque não encontrou oposição. Ele só tem encontrado portas abertas. O diabo só acha limite para caminhar, só encontra barreira quando ele acha oposição de servos de Deus. E ainda, vou até dizer, mesmo sem ser servo de Deus, quando ele encontra barreira de homens com caráter, honra, moral e dignidade. Porque o diabo só atua sobre sentimentos, almas, pessoas desequilibradas. Um ser humano normal, ele pode oferecer certa resistência ao diabo. Como a Bíblia até diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Mas eu ainda vou mais além. O diabo não consegue fazer o que bem quer de um homem com caráter, com moral, com dignidade. Ele não consegue. E nisso então, quando o povo está todo desequilibrado, voltado para as suas próprias concepções, como nos dias de Noé, como diz a Escritura, quando Paulo fala que Deus lhes deu o amor da verdade para se salvarem, mas eles não rejeitaram. Quando o ser humano está desequilibrado, ele ainda aplaude ou se cala a essas todas aberrações que têm sido feitas por aí. As pessoas estão entrando para a política para roubar, a sua alma está ferida, desequilibrada e problemática. As pessoas querem ser guardas rodoviários porque é um meio fácil de extorquir e ganhar dinheiro. As pessoas querem entrar para a PM porque querem fazer falsa brite e arrancar dinheiro de quem tem um documentozinho de carro atrasado. É isso, a humanidade é isso. E o povo todo sofre essas coisas dia após dia, são injustiçados de muitas maneiras, mas todo mundo se cala, porque está todo mundo com a mesma ferida, está todo mundo com o mesmo desequilíbrio, e é por isso que Deus está nos preparando para fazer a diferença. É por isso que a Escritura nos chama de sal da terra e luz do mundo. Por isso a Escritura nos chama de cidade edificada sobre o monte. O povo está por aí totalmente apático. Como é que um povo consegue ver numa filmagem um homem sentado numa cadeira elétrica estribuchando com uma cena horripilante daquela onde se arranca todas as crianças e as pessoas de sentimento fraco da frente do vídeo, e o povo não diz nada, o povo não se levanta para acabar com aquilo? O povo não reconhece a força que tem, sabe por quê? Porque quem está ferido, meu irmão, não consegue andar direito. Está todo mundo ferido na sua alma, todo mundo ferido nos seus sentimentos, todo mundo está desequilibrado. Irmão, nessa noite Deus quer ajustar a nossa alma, quer nos dar equilíbrio para nós nos levantarmos com todas as forças. Irmão, eu vou dizer uma coisa, ninguém consegue fazer nada se não for financiado. Deus é o nosso financiamento. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. O mundo, por que a China é assassina? Porque tem um povo ferido, um povo apático, um povo com a alma desequilibrada, um povo com os sentimentos deturpados. Não existe império, meu irmão, quando os seus súditos estão em revolta. Se a China é aquela assassina, a Coreia é aquela assassina, se nos Estados Unidos tem a pena de morte, é porque o povo aceitou, o povo aplaude. O povo aplaude quando aqueles assassinatos acontecem.
Se eles se revoltassem, se eles se levantassem, se meia dúzia de radialistas tivesse a coragem de colocar o seu emprego em risco e começar a falar sobre aquilo, os donos de televisão tivessem a coragem, não tivessem medo de perder as concessões que o Estado dá e começassem a falar contra esses horrores, nós não teríamos que assistir essas cenas horripilantes. Existem países, segura só um pouquinho, meu irmão, porque a mensagem tem que ser completada. Segura só um pouquinho aí. Tem países, meu irmão, que quando uma pessoa é pega e é em delito, eles espancam esta pessoa até o seu corpo virar carne viva. E eu ia falar outra coisa mais pesada. Você pode acreditar, mas o Espírito Santo mudou. De tão pesado e horripilante que eu não vou poder te falar. Mas são cenas que a internet mostra, são cenas que as televisões divulgam, e o povo está apático. Por isso, quando Jesus Cristo vier julgar esse mundo, não julgará somente aqueles que estão em ação de pecado, mas aqueles que estão passivos, contemplando as ações de pecado. Porque quem tem fome e sede de justiça se manifesta. Então, meu irmão, o povo também paga a conta. Porque Jesus falou: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Para quem ele disse isso? Ele disse isso para todo ser que respira, todo ser humano que respira. Agora, se nós nos calarmos, irmão, hoje nós temos um veículo. Você pode comprar uma webcam de R$15 e pode gravar os seus vídeos de protesto. Pode gravar os vídeos da sua indignação. Você pode falar, pode fazer, pode dizer aquilo à luz da palavra de Deus. O que você discorda, lança mesmo. Claro que os amigos dos homossexuais, da prostituição e da sem-vergonhice que estão lá no YouTube vão tirar seu vídeo. Quando eles tirarem, você põe de novo. Fica na brincadeira, fica na briguinha. Altera os megas do vídeo, altera a configuração e vai jogando de novo, vai dificultando a vida deles. Muda o nome dos vídeos, coloca em Facebook, coloca em Orkut, coloca para tudo que é canto. Mostra que você tem fome e sede de justiça. Mostra que você é insatisfeito com um sistema profanado, corrompido. Mostra que você faz parte dos 7 mil que não dobra joelho a Baal. Mostra mesmo. Mostra. Fale e não te cales, porque diz o ditado popular que mais vale um covarde vivo que um herói morto. Não, aqui não tem covarde, aqui só tem herói. Para nós viver ou morrer, não importa, desde que seja por Cristo Jesus. Então, meu irmão, tem um verso no 29 que diz: e também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Essa expressão que o profeta Samuel diz a respeito de Deus, certamente que recebeu do Senhor, é também a nossa, é para nós, é a nossa bandeira. O Deus que é a nossa força, não mente, não se arrepende, não é um homem. Nós não servimos homem, nós servimos Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que era, que é e que há de vir brevemente neste século. Então, meu irmão, para terminarmos, as pessoas estão se sentindo de uma maneira que, na verdade, nada são, nada podem. O mundo está amparando. Há centenas de anos o mundo está amparando um monte de erros. A igreja foi levantada para fazer diferença, recebeu um novo estatuto, como Jesus disse assim, olha, este é o Novo Testamento no meu sangue. Jesus falou, é o Novo Testamento. Deus nos deu um testamento, nos deu regras, nos deu leis para nós seguirmos o seu evangelho.
nos seus ensinamentos, o mover do seu espírito. Deus levantou a igreja fracassou, a igreja caiu, a igreja deveria se levantar e oprimir o sistema do mundo, deixou o sistema do mundo entrar para dentro de si. A igreja que deveria criar o seu próprio tribunal, deixou que os homens lá de fora viessem usar o seu púlpito. A igreja foi criada para ser autônoma e independente. A queda da igreja, a blasfêmia dos nossos irmãos do passado, fizeram com que a igreja perdesse esse domínio. Hoje a igreja deveria ser um órgão com milhões de pessoas, e quando nós nos reuníssemos, a terra iria tremer. Nós montaríamos o nosso próprio tribunal para resolver as nossas causas dentro da regra de Deus, com os sistemas de Deus. Nós teríamos todo o nosso sistema. Não temos hoje porque a igreja caiu e fracassou. A igreja está no chão, pisada, humilhada. Mas o nome de Cristo tem que ser retirado da lama. Então ele, na sua onisciência, projetou para o último momento da igreja a era da restauração, que somos nós. Nós viemos para restaurar os conceitos da igreja, a lei de Deus, e limpar o nome de Cristo. Portanto, Jesus fará conosco uma grande e tremenda obra, e brevemente neste século será implantado o milênio. Cristo descerá no Monte das Oliveiras e nós viremos com ele para tacar fogo em todas as constituições, pois no reinado do milênio de Cristo Jesus não haverá espaço para congressos, nem nacionais, nem internacionais. A bandeira da ONU será minha, eu taco fogo nela. Organizações unidas seremos nós, servos de Deus, cultuando Cristo Jesus em Jerusalém. Tem mais. O projeto de Deus do retorno do milênio será com aqueles que alcançarem o entendimento disto desde já. É desde já. Irmão, só para encerrarmos, já disse isso, né? Não perca tempo, porque o aprendizado, ele não é instantâneo. Ele é sistemático, ele é progressivo. Se você perder tempo, você será surpreendido com uma parábola das 10 virgens, em que as virgens nécias reconheceram o fato, reconheceram que vinha o noivo, reconheceram que tinham pouco azeite, mas não tiveram tempo de se recobrar, porque a questão não era instantânea, era progressiva. Elas tiveram que ir um tempo, realizar alguma coisa e depois voltar. Elas não tiveram tempo. Quando elas quiseram se recobrar, que chegaram, a porta já estava fechada. Então, irmão, começa a caminhar desde já com uma vida espiritual séria, de clamor, de busca. Não deixa que as coisas desse sistema, nem as tuas necessidades naturais, te arranquem do altar do teu Deus. Deus precisa abrir o nosso entendimento. Deus precisa nos revelar coisas profundas. Deus não quer simplesmente se manifestar numa sarça, porque isso para Deus já é coisa do passado. Deus quer nos levar além da sarça. Deus não quer nos mostrar o vaso na mão do oleiro. Isso já é coisa do passado. Deus quer nos levar além da olaria. Entendeu, meu irmão? Deus não quer que a gente fique cultuando o mar vermelho que abriu. Deus quer nos levar no profundo de tudo isso, muito além. Nós somos a voz da restauração. Isso tudo que eu estou falando, esta glória toda já foi coisa de uma outra era, da dispensação da evangelização. Hoje o que nos aguarda é coisas muito maiores e muito mais profundas. A unção da última geração será multiplicada por 7. Não teremos a unção que ficou lá para trás. A unção que nos espera é muito maior. A sombra de Pedro curava enfermo, expulsava demônio, meu irmão. A nossa sombra vai atemorizar todas as nações.
O projeto de Deus conosco é muito maior do que tudo que nós já ouvimos, tudo que nós já vimos. E é por isso a mensagem dessa noite, porque ainda tem muita gente com a alma desequilibrada. Tem muita gente que não está elevando os seus olhos para os montes. Tem muita gente ainda enquadrada no que Paulo diz: se esperarmos em Cristo só neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. E ainda tem muita gente perseguindo coisas da terra. Não vai ter condições de seguir com a visão da restauração. Ela morre dentro de ti. Visão da restauração é: viver é Cristo e morrer é lucro. Isto é visão da restauração. Restauração só será organizada, o exército da restauração só terá em si aqueles que têm a convicção de que morrer por Cristo é muito bom. Quem não tiver a convicção de que morrer por Cristo é uma maravilha, quem ainda não venceu seus temores, quem ainda não equilibrou a sua alma, não poderá fazer parte deste exército. Irmão, da maneira que eu prego, da maneira que eu ensino Bíblia, isso aqui deveria ser um lugar completamente lotado, abarrotado, com a rua interditada. E sabe por que não é? Porque Deus faz a seleção. Você pensa que não tem milhares de pessoas ansiando por chegar nesse lugar? Pois Deus tem dia a dia mostrado uma multidão querendo entrar nesse lugar sem conseguir. Deus mostra sempre essa igreja num lugar difícil, onde as pessoas não conseguem subir, porque a seleção é dele. Aproveite a oportunidade que ele tem te dado de te fazer chegar até aqui. Não foi você quem chegou até aqui, foi Deus quem te trouxe na palma da sua mão. Aproveite, porque Deus ainda quer falar a respeito de ti perante os anjos e perante o diabo. Não é este um tição tirado do meio do fogo? Deus tem declarações para dar a teu respeito. Deus tem balde de unções tirada do seu altar para derramar sobre você. Deus tem brasas do seu altar para enviar os querubins a teu respeito. Mas você tem que se posicionar, tem que deixar Deus ser Deus. Leve muito a sério. Não fique essa vidinha que a outra dispensação te viciou, te acomodou. Tem muita gente que ainda está aqui dentro, meu irmão, e ainda está pensando no tempo das Assembleias de Deus. Meu irmão, quando eu olho o Evangelho, eu não enxergo mais a Assembleia de Deus. Quando eu olho para o Evangelho de Jesus Cristo, eu não enxergo mais as denominações do tempo passado, nem batista, nem metodista, nem presbiteriano. Eu não enxergo mais nenhuma. O Evangelho que me foi revelado não se enquadra nesses lixos. E tem gente aqui dentro que não está acordando, não está despertando. Eu tenho que gritar mais alto. Equilibra a tua alma nessa noite, a tua oportunidade está aí, meu irmão. Não sai daqui do mesmo jeito que entrou, não. Esquece o que tu aprendeu lá atrás. Jesus Cristo te chamou para uma novidade de vida. Mudou a dispensação, Ele quer fazer tudo novo na tua vida. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, meu irmão, busca com seriedade, com muita seriedade. Busca até que você sinta de dentro de você fluir a frase: o viver é Cristo e morrer é lucro. Enquanto você não sentir essa frase fluir de dentro de você, não desiste da tua busca. Nós entendemos a covardia, nós entendemos a timidez, mas também entendemos que há um Deus poderoso que tem na sua mão um machado certo para desfazer todas essas coisas. Ele tem na mão a sua pá e limpará a sua eira, e queimará o fogo, a palha com fogo inextinguível. Mas você e eu fomos chamados para ser ajuntados no celeiro do Senhor.
E o que é ajuntado num celeiro está sendo preparado para ser usado na hora certa. Então, meu irmão, recebe o equilíbrio que Deus tem para dar à tua alma, o entendimento, a compreensão. Pessoas cuja alma está desequilibrada, meu irmão, têm dificuldade até de se sujeitar a Deus. Você precisa de cura, cura na alma. Saul disse para Samuel: pequei, traspassei o dito do Senhor, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Como é que um homem é encontrado por um profeta daquele no meio do caminho, que conta toda a história dele, revela que a novilha já foi encontrada, junta os anciãos, coloca o homem como rei de uma nação, põe um exército na mão desse homem, depois desse homem estar numa posição tremenda, gloriosíssima, vem e diz: temi o povo. Foi Deus que botou ele lá com a alma desequilibrada para temer o povo? Não, todos nós, quando somos chamados, temos a nossa alma desequilibrada, mas a caminhada tem que ser equilibrada. Deus vai mostrar que o tempo da caminhada ele vem agindo, para nós estarmos perfeitos. Quando a situação vier, nós nos levantamos e vencemos. Mas muita gente negligencia a sua caminhada como Saul negligenciou. Chegou a hora dele tomar uma decisão, ele ainda não tinha como tomar essa decisão. Estava com a alma desequilibrada, negligenciou o dito do Senhor. Deus nos tem chamado e nos preparado com palavras duras, para na hora certa Ele poder contar conosco e nós não errarmos o caminho. Então, meu irmão, que não seja assim com você. Depois de toda uma caminhada, pequei. Por quê? Dei ouvidos à voz de um, dei ouvidos à voz de outro? Não. O projeto de Deus conosco é que sejamos firmes e constantes, sempre abundantes. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. E até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.